Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Nós iremos começar hoje a lição sobre a carta aos Colossenses. Eu estou falando um pouco baixo, porque eu estou em viagem. Eu vim aqui em Natal, teve um retiro da igreja e eu estou com minha esposa, ela está descansando e eu estou falando um pouco baixo para não acordá-la. Mas hoje, de forma especial, iremos tratar sobre essa carta aos Colossenses na mesma perspectiva e ótica dos Filipenses. Como assim? Paulo tinha a mesma importância, que eles tivessem a mesma alegria, que eles vivessem agradecendo a Deus constantemente, reconhecendo e implorando que eles fossem sempre fortalecidos e bem alimentados. Os textos que nós lemos aqui do capítulo 1 e os versos 12 a 14, Paulo enfatiza isso. Agora, uma coisa que é curiosa, Paulo, irmãos, ele nunca foi em Colossos, ele não conheceu o povo pessoalmente. No capítulo 2 de Colossenses, verso 1, nós encontramos essa evidência. Um homem chamado Epáfras, ele foi ouvinte dos sermões de Paulo em Éfeso, levou essa mensagem que ele adquiriu de Paulo lá para os Colossenses e o povo aceitou a Cristo. E Epáfras era o que levava para Paulo a condição dos Colossenses. Porém, a carta chegava até eles por um outro personagem chamado Tíquico. Então, Tíquico era o remetente e o fundador da igreja de Colossos foi Epáfras, e que indiretamente Paulo alimentava e os pastoreava através de cartas. Interessante isso, né? Então, assim, só que nessa semana o texto que nós vamos contar é a supremacia de Cristo. E é bom levar em consideração a imagem da lição central, né? Cristo em Colossenses e Filipenses. Olha só, aqui é a carta, aqui tem um coração e Deus levando mensagem de salvação para eles. Aqui, na imagem dessa semana, nós encontramos aqui Deus de uma forma bem, Cristo, na verdade, de uma forma bem mais suprema. Ou seja, Ele é o Criador de todas as coisas. E através do que Ele realizou na cruz, Ele nos concedeu também a bênção desse reconhecimento. Aqui estão os astros, tudo que Deus criou. E vamos enfatizar nessa semana sobre a obra criadora de Deus, ou melhor, de Cristo, na carta aos Colossenses. E por que Paulo enfatizou a importância de mostrar que Cristo é Deus? No verso para memorizar, que se encontra em Colossenses 15 a 17, ele fala assim, ó, Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Primogênito, o que seria isso? Primeiro gerado? Qual é o sentido dessa expressão? Vamos aprender nessa semana, tá? Mais adiante ele fala assim, ó, por meio dele foram criadas todas as coisas. Lembre que João fala isso, né, em seu evangelho, quando diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós encontramos uma evidência claríssima da atribuição de Cristo como Criador. Deus Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são os responsáveis pela criação do universo. E de forma específica de Cristo também, porque ele não só criou, mas ele pisou aqui nessa terra e voltará para que nesta mesma terra, restaurada, totalmente refeita, seja a habitação dele para com seus filhos. Então, continuando um verso para memorizar, ele já enfatiza aqui que Cristo é o Criador de todas as coisas. Olha o que ele diz mais adiante. Criou tudo, céus, a terra, as coisas invisíveis e visíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, o que quer que seja, todas foram criadas por ele. Foram criadas por ele e para ele. Ele, Cristo, é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Lembra daquela expressão que Jesus falou para os fariseus? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele já existia antes de tudo isso. E aqui, ele não só existia antes, porque Cristo sempre existiu, ele assumiu aqui uma titularidade de Criador, porque o povo de Colossos tinha dificuldade também em acreditar essa atribuição de Cristo. E Paulo enfatiza que Jesus é Deus. Mas vamos desenvolver esse tema no decorrer das lições seguintes, tá bom? De antemão, irmãos, eu peço a você, do fundo do coração, nunca desconsidere ou descarte a obra de Cristo como Criador. E por que eu falo isso? Cristo ele já existia antes de todas as coisas. Na verdade, Cristo sempre existiu. Ellen White chega a dizer assim, não houve um tempo em que Cristo não existisse. Agora, para assumir a forma humana, ele teve uma origem, ele teve um tempo, mas como Deus, ele sempre existiu. Mas para assumir a forma humana, ele se submeteu a um rebaixamento,
para nos trazer salvação. Em suma, Cristo se diminuiu para nos levantar. E graças a Ele, por meio dele, através da terceira pessoa do Espírito, terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, nós acreditamos em Cristo e estamos dispostos a segui-los até o fim. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Concede os teus cuidados e nos ajuda a podermos entender melhor a tua vontade através da carta de Paulo aos Colossenses. Com o restante de sábado, guarda, Senhor, todos os teus filhos que estão em retiros, em passeios, em viagens, que os teus santos anjos os guardem e que o Espírito Santo do Senhor os motive a fazer desses momentos refúgio de crescimento espiritual. Dá-nos a tua paz e o teu perdão e a tua presença em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, tenham um bom restante de sábado e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.